Queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Uma alegria poder estar mais uma vez com os irmãos aqui na nossa videoaula no meu canal Adalberto Teles. Gente, última lição do segundo trimestre de 2024 com o tema Cidade Celestial. Na próxima semana, olha quem chegou, o Deus que governa o mundo e cuida da família, com base nos dois livros veterotestamentários de Esther e de Ruth, os dois livros femininos do Antigo Testamento. Que maravilha! Nós vamos trabalhar aqui esta lição na próxima aula. A lição de hoje, lição de número 13, a cidade celestial, texto em classe, Apocalipse, capítulo 21, 9 ao 14, e do 22, capítulo 22 e o versículo 1 ao 5. Essa parte aqui, dentro da exegese, ela é uma grande sessão que, na verdade, começa dentro desse contexto e vai até o versículo 5. É uma grande sessão que vai trabalhar praticamente toda a questão da cidade santa. E depois vem aí o juízo do trono branco e tal. Palavras-chave: cidade celestial, paraíso eterno, estado eterno e perfeito e estado final. Falando do Apocalipse, a gente pode dividir o Apocalipse em três partes: as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de ser. Isso está logo no começo ali do livro do Apocalipse. As coisas que viste, as coisas que são e as que hão de ser. Na introdução, eu já falo o seguinte: o livro de Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, precisa causar em seus leitores uma perspectiva de esperança, paz e alegria, pois virá da parte de Deus e do Cordeiro um novo mundo, em que os seus fiéis cantarão um hino aleluiático ao que foi e que é fiel ao seu povo. E no aleluiático está em Apocalipse, capítulo 19, do 1 ao 10, que vai falar ali da aleluia, da voz do trono, da voz do cordeiro, da voz do ser angelical. E ali os santos dão aleluia. E serão como os servos que servirão e o adorarão como sacerdotes eternos. Porque lá em Apocalipse está escrito: e os seus servos o servirão. Tem algumas traduções que dizem o seu servo o adorarão, mas ali é servo de servir também, tá? É servir e adorar. Neste novo mundo, projetado por Deus e o Cordeiro, não haverá mais morte, não haverá mais tristezas, as dores não mais existirão. Apocalipse 21, 4. Porque estão descendo um novo céu e uma nova terra ao encontro dos que aguardam esse novo reino de amor, governado com equidade e graça. Olha isso, gente. Olha aqui que esse lugar eterno, essa cidade celestial tem reservado para nós aí. Então, é preciso a gente ter essa perspectiva do reino sobre nossa vida. Primeira grande sessão, o paraíso eterno. O que é o paraíso? O paraíso é a nova cidade que é descrita em Apocalipse 21, do 1 ao 22, 5. Essa é a grande sessão que vai tratar da grande cidade, do paraíso. A nova cidade que é descrita aí no Apocalipse 21, do 1 ao 22, 5, é como um templo, porque o templo que é semelhante à presença de Deus abarca toda a terra por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Nos últimos dias, o verdadeiro templo descerá inteiramente do monte e preencherá toda a criação, conforme Apocalipse 21, 1, versículo 3 até o 10.
E versículo 21, 22. A nova criação é equivalente a um jardim-templo edênico, escalado, pois agora Cristo finalmente fez com que o jardim-templo fosse expandido por todo o mundo. Ali a gente tem a árvore da vida, a gente tem o rio da vida. Então, essa cidade celeste é como realmente o paraíso edênico, claro que com toda a sua grandeza, com todo o seu poder e sua majestade. O que é a cidade eterna? Ao se fazer uma básica análise em Apocalipse 21 e 22, fica evidente diversos aspectos do reino divino. Para você ver qual é. O primeiro aspecto é que o reino será geofísico. Ele tem características geográficas. Ele tem as características geográficas, a ausência de um mar, a presença de uma cidade, uma alta montanha, um rio com margens. Então você tem isso aqui, ó. Características geográficas, a ausência de um mar, Apocalipse 21, 1. A presença de uma cidade, Apocalipse 21, 2. Uma alta montanha, Apocalipse 21, 10. Um rio com margens, Apocalipse 21, versículo 1 e 2. E uma árvore que produz frutos, Apocalipse 22, versículo 1 ou 2. Ocupa espaço físico, Apocalipse 21, 16 ao 17, e engloba a atividade física de seus habitantes, Apocalipse 21, 24. O apóstolo João a descreve como uma terra de cores brilhantes e beleza requintada, como joias deslumbrantes, Apocalipse 21, 19 ao 21. Tem gente que não acredita na Cidade Santa, né? Acha que tudo isso é só uma simbologia. Há até uma referência feita à marcação do templo como meses e estações na eternidade futura. Você vê isso em Apocalipse 22, versículo 2, quando fala da árvore que produz os seus 12 frutos, um por mês. A segunda característica é que o reino será sociopolítico. Nela terá uma capital, a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2. A própria cidade tem portões, muros altos, fundações, nomes gravados e ruas. Isaías 62, versículo 3 ao 5. Seus habitantes se comunicam através da fala e da escrita. Apocalipse 21, 3, versículo 5. A hierarquia governamental. Apocalipse 21, versículo 2 ao 4. Um sistema econômico em curso. Apocalipse 21, 24. E alguma forma de distinção nacional. Apocalipse 21, versículo 24 e 26. Mas, o mais importante, o trono do rei está presente na nova terra. Então você vê que todas essas características, ainda tem mais, eu vou ler aqui. Todas essas características fazem parte da Nova Jerusalém, da cidade eterna, da cidade santa. Ela é organizada. Gente, se Deus criou todas essas coisas, Ele é poderoso para criar também aquilo que ainda não chegou ao ouvido do homem, não foi alcançado pelo coração e nem os olhos viram tais coisas. Então é importante nós termos essa ideia do que seria essa cidade santa dentro da perspectiva do próprio Apocalipse. Um terceiro aspecto é que o reino será espiritualmente perfeito. O pecado e seus efeitos desaparecerão. Apocalipse 21, 4. E Deus enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Não haverá pranto, nem morte, nem tristeza, nem dor. Isso são tudo consequências do pecado. Então, esse reino tem um aspecto espiritual perfeito. Pecado? Jamais. Porque aonde tem morte, tem pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, no céu, na cidade eterna, não tem morte, porque lá não tem pecado.
Não haverá mais sede espiritual. Apocalipse 21, versículos 6 e 7. Em vez disso, gente, é claro, em vez disso, a essência da vida girará em torno da comunhão face a face com Deus. Apocalipse 22, versículo 4 e 5, que diz que lá nós veremos a face, veremos ele face a face. Então, essa relação estará dentro dessa perspectiva de nós vermos Deus, de contemplarmos. Aí, gente, todo aquele estereótipo, ninguém viu Deus e permanece vivo. Todos que viram Deus ou morrem ou coisa parecida. Naquele dia, na cidade eterna, em que ele será o nosso sol, o nosso templo, a nossa luz. Então a gente não vai ter essa questão de morrer, porque a gente vai chegar numa situação de espiritualidade perfeita. Que maravilha, gente. Nenhuma influência pecaminosa ou pessoas não regeneradas serão permitidas dentro de seus territórios. Apocalipse 21, versículo 8 e o versículo 27. Então não vai entrar gente não regenerada. Então é necessário ter a vida regenerada, ter a vida convertida, porque senão não vai entrar lá, não tem como. E a quarta característica é que o reino será divinamente glorioso. A nova Jerusalém será a joia da coroa da nova terra, irradiando a glória de Deus. Apocalipse 21, 11. O Deus uno e trino, Pai, Apocalipse 21, 22, Filho, Apocalipse 21, 1 e 22, versículo 1 e 5, e o Espírito Santo, Apocalipse 21, versículo 10, vão estar presentes no meio de seu povo. A glória do Senhor permeará. A glória do Senhor permeará no mundo inteiro, de tal forma que não haverá necessidade do sol ou da lua. Apocalipse 22, 5 e Apocalipse 21, versículo 23. Olha a grandeza, gente, só desse segundo tópico da primeira grande sessão, o que é a cidade eterna. Claro que aqui a gente não quer esgotar, isso aqui é uma pesquisa, na verdade, eu estou passando para vocês um artigo que foi publicado meu. Então, essa lição caiu dentro de um artigo científico que eu escrevi para uma revista acadêmica de uma universidade teológica, e eu estou replicando para vocês aqui, porque ela caiu direitinho nesse tema. E quem desejar, me pede aí nos comentários que a gente bota o link lá da revista acadêmica nos comentários onde foi publicado, para você baixar e ler ele na íntegra, porque não está todo aqui, porque não tem espaço para a gente dar toda essa aula. Então essa é a ideia da cidade santa, porque aqui nesse artigo eu faço uma relação do uso do Apocalipse em Ezequiel. Então Apocalipse, na grande seção do capítulo 21, versículo 1 até o 22, 5, toda ela praticamente tem base no livro de Ezequiel. E aí você pode ler esse artigo que vai contribuir para a sua vida e para o seu conhecimento. Quando a eternidade começará? Segundo a escatologia pentecostal assembleana, a vida eterna terá início logo após o arrebatamento. Isso aqui é dentro da perspectiva assembleana. Pode ter alguém aqui que não é assembleana, aí você tem uma outra perspectiva, pós-tribulacionista ou meso-tribulacionista. Aí vai ficar a critério, mas a perspectiva assembleana é que o arrebatamento vai acontecer, que a eternidade vai iniciar logo após o arrebatamento, que será seguido na terra da grande tribulação. Então, a igreja será arrebatada, a igreja será salva, a igreja será ressuscitada, os mortos ressuscitarão, e em seguida, na terra, inicia a grande tribulação, ou seja, uma perspectiva pré-tribulacionista. É claro, gente, que nós queremos a melhor notícia, que é a vinda do Senhor antes de todas essas coisas. Mas, infelizmente, ou felizmente, nós temos outras perspectivas que vão colocar a vinda de Jesus em várias etapas diferentes, ou seja, em vários momentos diferentes.
qual é o mais importante? Nenhuma delas negam a vida de Jesus. Só colocam ou só posicionam a vida de Jesus em momentos diferentes. Antes, no meio ou depois da grande tribulação. E a perspectiva assembleana é que Jesus irá voltar antes da grande tribulação. Então, o ideal é nós estarmos firmes em Cristo para não ficarmos nem antes, nem durante, nem depois. Então a gente tem que estar pronto para a vinda do Senhor. Jesus veio, voltou, vamos estar aí preparados para isso. Então a nossa perspectiva, a perspectiva assembleana, ela é pré-tribulacionista. Esta crença na eternidade oferece uma grande esperança e consolação aos crentes, assegurando-lhes que, independente das dificuldades e sofrimentos desta vida, há uma promessa de uma eternidade gloriosa com Deus. Certo, gente? Então, como assembleano, eu também sou pré-tribulacionista. Então, é claro que todas essas lutas, toda esta crença na eternidade oferece uma grande esperança. Aí a gente pode até retornar à lição passada ou a anterior, que vai falar sobre isso, sobre essa esperança, que em meio ao sofrimento, que em meio ao caos, que em meio às dificuldades, independente de tudo isso, desses sofrimentos, há uma promessa de uma eternidade escatológica, gloriosa, com Deus. Aqui, quando eu falo aqui de uma eternidade gloriosa, escatológica, eu lembro das profecias no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento a gente pode ver em algumas profecias algumas características. Por exemplo, se a profecia ela é profecia escatológica intra-histórica ou profecia escatológica transhistórica, ou se ela é uma escatologia, é uma profecia escatológica messiânica, ou se ela é uma profecia não messiânica. O que seria uma profecia escatológica transhistórica? Houve uma mudança radical na situação em que o mundo está vivendo. Tudo não é mais a mesma coisa. O que é uma profecia intra-histórica? Houve uma mudança na história, mas não radical. Ou seja, Deus profetizou através do seu servo, mudou a situação do mundo, mas não foi radical. As coisas continuam a mesma, o pecado ainda continua, os reinos ainda estão. Então, quando há uma profecia que você lê no Antigo Testamento e vê algumas marcas, que eu vou até fazer uma aula sobre isso, que vai trabalhar essa questão de que houve uma mudança radical, aí, gente, a gente vai ter essa perspectiva aí de uma mudança radical na história. Por isso ela é transhistórica, porque transcende. Então, a certeza da vida eterna motiva os crentes a viverem vidas santas e dedicadas, servindo a Deus e ao próximo. Isso aqui é caro para qualquer um segmento pré, pós e meso, se não tiver uma vida de santidade, porque o próprio Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz isso: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santidade é fundamental para que a gente encontre o Senhor, para que a gente veja o Senhor. Então, tudo converge para a santidade, para que a gente tenha a visão de Cristo ou do Cristo glorificado no final de todas as eras. Que coisa maravilhosa esse primeiro ponto. Segunda grande seção, o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Apocalipse, capítulo 21 e 22, por que eu abordo isso? Porque é essa seção, a 21 ao 22, que vai trabalhar toda essa questão do estado perfeito, do estado final de toda a humanidade, tanto os salvos como os não salvos, porque você tem um grande trono branco que vão ali aparecer diante de Deus, mortos grandes e pequenos, em que o mar vai dar os seus mortos, e depois vão abrir-se livros e o livro da vida, e aqueles que não forem encontrados seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que nós aqui chamamos no grego de Guerna, que é a segunda morte. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Apocalipse 21, 22,
apresentam o futuro da Terra com imagens vívidas, com um forte destaque aqui em toda a criação, obtendo o fim que se destina. Então a história da humanidade não é circular, ela é linear. Ela teve um início no princípio, Bereshit, em um princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou em um princípio criou Deus os céus e a terra. Então a terra passa a ter um princípio, não tem aí dia, não tem noite, não tem hora, então aí Deus cria, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, agora, há um início, há um princípio em que a história vai começar a existir. E ali Deus cria o ser humano puro, inocente, e daí entra o pecado. E já dentro desse contexto, Deus já tem um plano de salvação. E agora, Apocalipse capítulo 21 e 22 vão apresentar o futuro da Terra com imagens vívidas. Aí é preciso ler essa grande seção do livro de Apocalipse com um forte destaque nesses textos em toda a criação, ou seja, toda a criação será afetada, todos serão afetados, e aí obtendo o fim que se destina. Então há um destino final para toda a criação. Desta forma, para se falar de alguma temática entre os outros assuntos, aí aqui há ecos de Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, em que é possível observar não apenas a restauração da criação, mas também para a sua transformação, que vai além do que era no início, para se converter em algo verdadeiramente novo, transhistórico. Se as águas e as trevas jazessem lá desde o princípio da primeira criação, conforme Gênesis 1, versículo 2, o mar e a noite não encontrariam mais lugar na nova criação. Então aquilo que teve no início, lá na nova criação, não vai existir mais, como está em Apocalipse 21, versículo 1, e o 22, versículo 5. Então a gente, enquanto no começo de uma coisa, no fim, isso não vai existir mais, porque não tem noite no céu. Não há noite no céu. Lembram do salmista? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não tem noite, não tem choro. Reparem, tudo é pior à noite. A dor, a doença, a febre, a inquietação, a ansiedade. Tudo é pior à noite. O choro, a solidão. Aí de manhã as coisas vão melhorando. Então no céu não tem noite. Então não tem nada que traga qualquer tipo de caos, qualquer tipo de inquietação, porque é um estado perfeito. E os resultados da tragédia do pecado e da desobediência do homem em Gênesis 3, morte, tristeza, luto, dor e maldição, em Apocalipse 21, versículo 4, 22, versículo 3, estão, portanto, ausentes da nova criação. A Bíblia diz que Deus tirará a maldição, tá em Apocalipse, esses textos. Por que eu estou fazendo questão de falar todas as referências? Reparem que todas as minhas aulas eu não me preocupo com referências, mas é porque é um texto polêmico, é porque tem muitas considerações. Então eu estou colocando tudo dentro de um texto e, como eu falei, é um recorte de um artigo científico. Então tem muita pesquisa bibliográfica aqui, pesquisas bibliográficas. Então a gente precisa entender que não é um oba-oba, não é uma coisa qualquer que eu estou trazendo para vocês. Então olha isso. Apocalipse aqui nessa grande sessão também tem ecos. Por quê? Porque existem três formas de citar o Antigo Testamento no Novo Testamento. Alusão, já falei alusão, mas a primeira é citação. É algo direto, assim como está escrito, como disse o profeta fulano, isso é citação direta. A alusão, aí você é uma frase, ou mais de uma palavra, e o eco, que às vezes é uma palavra. Então aqui são ecos do Apocalipse, porque não cita nem faz uma tal alusão, mas você tem lá o mar, você tem lá a noite, e no Apocalipse o mar não existe, a noite não vai existir também. Então Deus cria,
e agora há uma criação transhistórica, muda radicalmente. Lá, por causa do pecado, por causa da desobediência, morte, tristeza, luto, dor e maldição, Apocalipse 21, 4, e Deus limpará dos vossos olhos toda lágrima, não haverá nem morte, nem tristeza, nem dor. O luto já está no sentido de morte, porque todo mundo que perde alguém está em luto, então o luto não vai existir mais. Estão, portanto, ausentes da nova criação. Olha isso, a transformação que Deus irá fazer. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, do 1 ao 5. Esse aqui é o título, não é o título do artigo aqui, mas é essa passagem que eu uso aqui, um rio de água viva, Apocalipse 22, do 1 ao 5, um rio de água viva, o uso do Antigo Testamento no Apocalipse, como eu falei. Aqui é dividido entre A, B, C e D, nessa segunda parte da segunda sessão. Então, na primeira letra A vida eterna é descrita como um rio. Apocalipse 22, 1, traz a imagem profética do rio de água da vida. João tinha em sua consciência, Gênesis 2, 8, 9, Ezequiel 47, 1 ao 9 e Zacarias 14, versículo 8. Naquele dia sairá água viva de Jerusalém. Em Gênesis 2, 10, o rio sai do Éden. Em Ezequiel, o rio sai do templo. Olha que coisa tremenda. Em Apocalipse, o rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. O rio de Apocalipse 22, 1 retrata a cidade como paraíso restaurado. O Apocalipse 22, 1 ainda alude, a partir da 70, ou seja, tradução grega, o Salmo 46, versículo 5, que apresenta um rio que alegra a cidade de Deus. Há um rio cujos ímpetos alegram a cidade de Deus, que é uma simbologia dos versículos 4b e 5 para a presença de Deus, que garante a segurança da cidade e de seu templo e das bênçãos que procedem de Deus. Isaías 12, 3, 35, 7. Rio de água viva, ou rio de água da vida, de Apocalipse 22, 1, retrata bem Ezequiel 47, 9, pois em Ezequiel é retratado sobre o poder vivificante das águas. Viverá todo lugar que esta água passar. Não tem como ter morte, gente. Não, aonde esse rio passa não tem como ter morte. Olha que grandeza, olha que coisa tremenda essa nova cidade. A vida eterna é descrita como árvore. Isso tudo é do meu artigo, gente. Não é apenas a imagem do rio da vida que se encontra em Apocalipse, mas há a figura da árvore da vida. As duas imagens são retratadas juntas em Apocalipse 22, 1 e 2. A árvore da vida pode ser uma alusão a Ezequiel 47, 12, em que há uma abundância de árvores plantadas nas margens do rio. De um lado e de outro, toda árvore comestível. Isso está em Ezequiel. Em Gênesis, árvore da vida no meio do jardim. Também é um texto aludido por João, que rememora o tema do Éden, mas que agora é restaurado. O que Ezequiel apresenta sobre as árvores remete ao paraíso do Antigo Testamento, ou o paraíso antigo de Gênesis 2, 9 ao 10. E tanto o profeta do Antigo Testamento quanto o Apocalipse, tanto o profeta do Antigo Testamento, Ezequiel, quanto ao Apocalipse, antevém, assim, um restabelecimento escalado do paraíso do início da criação, em que a presença de Deus habitava diretamente. Então, assim como Deus já está trazendo uma transformação através da profecia de Ezequiel, que vai culminar em Apocalipse sua totalidade, há um restabelecimento, e aqui eu digo transhistórico, porque vai mudar radicalmente toda essa perspectiva do paraíso. O autor joanino modificou habilmente todos os tipos de árvores, em ambos os lados do rio, que flui do santuário referido em Ezequiel, para o termo coletivo, árvore da vida. Se você lá vê, o rio passa,
está escrito que nas margens a árvore da vida. Não tem como uma árvore estar nas duas margens, porque todo rio tem duas margens, do lado de lá e do lado de cá, a direita e a esquerda. Então, se você ler Apocalipse, vai estar falando lá no singular. Esse singular tem um valor, é um termo que tem que ser lido no coletivo. No grego está kitslon zoeis, árvore da vida. Mas aí você pode ler árvores da vida. Aí eu vou explicar aqui. O substantivo xilon, árvore, é um coletivo que se refere a numerosas árvores encontradas ao longo de ambas as margens do rio. Há exemplos do uso singular de árvore, yetz, ou xilon, árvore, yetz, que é hebraico, ou xilon, árvore, com um sentido coletivo encontrados nos textos de Gênesis, de Levítico, de 1 Crônicas, de 2 Crônicas, de um outro texto que não é reconhecido por nós como canônico, que é o Eclesiásticos e Jeremias. Letra C. A árvore eterna, a vida eterna sem males. Em Apocalipse 22, versículo 3, João afirma que na nova cidade não haverá mais maldição. E olha o que diz o versículo 3. E toda maldição não haverá mais. Mais uma vez o autor neotestamentário faz uma alusão a partir da Septuaginta do texto de Zacarias 14, versículo 11, que traz a leitura do texto hebraico. Ele traz a leitura do texto hebraico. Vai ri, lo, Adonai, od. E maldição, olha isso, e maldição não haverá mais. Que a Septuaginta traduziu literalmente como, e não haverá mais maldição. Aí tem a palavra grega, né? A palavra grega katathema, maldição, só aparece uma vez no livro de Apocalipse. A gente fala de rapax legômeno. Só aparece uma vez no livro de Apocalipse e nos dois testamentos. Só aparece uma vez. As duas palavras gregas diferentes para maldição, katathema, do Apocalipse, é anásema, de Zacarias. Então, quando o Apocalipse usa katathema, o Zacarias usa anátema, que significa maldição também. São sinônimas e traduzem fielmente o termo hebraico heren, maldição, que no Antigo Testamento era utilizado para a proibição da destruição colocada sobre alguém ou sobre uma nação apóstata por causa do pecado. A palavra hebraica heren, maldição, pode significar ainda tanto o ato da maldição como o objeto dela, a pessoa ou a coisa maldita. A promessa da remoção da maldição lembra os julgamentos de Deus sobre Adão e Eva em Gênesis 3, 1, 4 e 17, versículo 19. Por suas rebeliões e desobediências, e por causa das nações com a criação de seus deuses, e por isso toda a criação geme. Romanos 5, 12, 20, 21. Mas que agora, em Apocalipse, na nova cidade, a maldição do pecado será retirada definitivamente. Não haverá nenhuma forma de maldição na Nova Jerusalém, porque a presença consumada e governante de Deus e do Cordeiro estarão ali presentes. Então não tem como ter maldição. Então vai ser um lugar... Gente, eu vou falar lá na conclusão, mas eu tenho que falar aqui. Vida eterna não é só viver eternamente. É viver para sempre. Não, gente. É viver com qualidade. Ah, saiu no jornal. O homem mais velho do mundo. 135 anos, mas não aguenta o saco de cimento. Não aguenta nada. Não aguenta fazer nada. Não consegue... A qualquer momento vai parar tudo. Isso não é viver com qualidade. Viver com qualidade é não ter doença, não ficar velho... É viver para sempre, é ter uma vida sem morte, sem choro, sem nada disso que acontece na nossa vida. Ou vocês pensam o quê? Que Noé estava capengando com 600 anos quando terminou a arca. Olha isso. Então você vê que longevidade, eternidade é com qualidade. Então é isso que significa. A vida eterna na presença de Deus. Segundo Apocalipse 22, versículo 4... Os servos do Senhor
verão a sua face. Na antiguidade, a presença de Deus estava no templo em Israel. No templo escatológico, ou no templo escatológico, a face de Deus estará plenamente na cidade-templo, com acesso disponível para todos os santos. E essa esperança já era desejo dos fiéis do Antigo Testamento. Aqui está os textos, Salmo, lá em Ezequiel. Entre os hebreus, o grande legislador Moisés não teve a permissão divina de contemplar a face do Senhor. Deus havia declarado e disse: não poderás ver a minha face. Êxodo 3, 20 ao 23. Ele somente poderia ver a Deus pelas costas, mas era a esperança do salmista, Salmo 17, versículo 15. Mas eu, na justiça, verei a tua face. No judaísmo primitivo e no cristianismo, ver a face de Deus é uma metáfora que desencadeia uma consciência plena da presença de Deus, por adoração ou por contemplar a Deus por uma visão profética. Em ambos os mundos, judaísmo primitivo e cristianismo primitivo, a permissão de ver a face de Deus era como um favor escatológico. Tem aqui as citações. Então olha isso, gente. Naquele dia não terá restrição. A gente vai ver e os seus servos verão a sua face. Foi impedido aos homens desde o início, mas nós veremos sem nenhuma restrição. Que coisa tremenda. Apocalipse 22, 4, a parte B, afirma que os santos terão o nome do Senhor gravado em suas frontes, e o seu nome estará sobre as frontes deles. Esta parte do texto pode muito bem ecoar alguns textos do Antigo Testamento, como Êxodo 28, em que está escrito santidade a Adonai. No texto hebraico, a sua tradução fiel pela 70 é santidade ao Senhor, que era escrito na fronte dos sacerdotes. A afirmação de Apocalipse 22, 4b enfatiza a ideia de comunhão profunda com Deus. Não é coincidência que na testa do sumo sacerdote estava escrito o nome do Senhor. E isso realça a natureza sacerdotal do novo Israel de Deus. Isaías 62, 2, Isaías 65, 15 também falam sobre o nome do Senhor. Ao tomar o Antigo Testamento como um pano de fundo para a sua mensagem, João acredita que o nome de Deus escrito nos crentes é uma forma simbólica de perceber a presença de Deus no meio de seu povo, que os protege e os guia. Deus estará no nosso meio. Isso aqui é uma riqueza muito grande, gente. Aí, terceira grande sessão, o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? Crente salvo deve esperar a recompensa final para os crentes e a vida eterna na presença de Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Devemos também compreender o que realmente é a vida eterna. Ela não é apenas viver eternamente, tá vendo aqui? Mas ter a vida com qualidade, sem limitações, sem dores, sem choro, sem sofrimento. É isso que nós estamos esperando. É esse tipo de vida, de esperança que nós estamos crendo, de vida eterna, de estado final. Viveremos todos em unidade, na perspectiva cristã, especialmente na doutrina da Assembleia de Deus. A crença é que os crentes viverão em unidade na eternidade. Esta unidade será caracterizada por uma perfeita harmonia e comunhão entre todos os que foram salvos na presença de Deus. Várias passagens bíblicas apoiam essa expectativa de unidade eterna. A promessa da unidade eterna oferece uma visão esperançosa e inspiradora para os crentes. Ela incentiva a viver em amor, paz e unidade aqui na terra, como um reflexo do que será plenamente realizado na eternidade. Na presença de Deus,
todos os crentes experimentarão uma comunhão perfeita e eterna, livres das limitações e divisões da vida terrena, sabe? Essas divisões denominacionais, interdenominacionais, fragmentárias, tudo isso vai acabar na glória. Seremos unânimes, teremos uma unidade, porque Deus é o templo, não tem placa denominacional. Será um lugar de salvos, de santos, em que viverão para sempre o Senhor. Não tem como não falar com empolgação aqui, gente. É algo empolgante. É toda essa perspectiva de eternidade. Finalmente em casa, para terminar, hein? A nova cidade que é descrita em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 22, 5, é como um templo. Porque o templo, que é semelhante à presença de Deus, abarca toda a terra por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Nos últimos dias, o verdadeiro templo descerá inteiramente do monte e preencherá toda a criação, conforme Apocalipse 21, 1 ao 3 e o 10. A nova criação é equivalente a um jardim-templo edênico, escalado, pois agora Cristo finalmente fez com que o jardim-templo fosse expandido por todo o mundo. Então, finalmente, é a nossa casa. Conclusão, a grande sessão do Apocalipse 21, do 1 ao 22, 5, nos descreveu a visão final de João, em que ele descreveu as características do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém e o rio da água da vida, junto com a árvore da vida que estão no meio da cidade-templo. O Apocalipse 22, 1 ao 5, nos iluminou para uma história salvífica divina que já estava nos pensamentos de Deus desde antes da fundação do mundo, como é proposto pelo autor em suas alusões à tradição do Jardim do Éden e às profecias de alguns profetas do passado que transmitiam que a chegada do templo, que a chegada do tempo em que Deus implantaria seu reino eterno de amor e graça. Gente, muito obrigado. Até a próxima lição, semana que vem. Um grande abraço. A eternidade está chegando, hein? Haris, Kai, Erene. Siga, compartilha e curte esse vídeo. E comente. Um abraço.